A personalidade jurídica certamente foi a melhor invenção do capitalismo, porque ela permite que o sócio fique atrás, escondido por um véu, que é a personalidade jurídica. Em algumas situações do direito, é possível levantar este véu e atingir o sócio em uma obrigação que seria da companhia, da empresa, e deve ser realizada por ele, o que inclui também o seu universo patrimonial. Isto, na execução das sentenças trabalhistas, tem muita importância e se envolve importância no mundo do trabalho. Pode chegar o podcast da Escola Judicial da Bahia, Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, cuida nesse episódio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para o que tem a alegria de receber a desembargadora Angélica Mello, que é desembargadora no Tribunal da 5ª Região, professora de Direito e vai nos ajudar a enfrentar algumas questões sobre esse tema. Angélica, seja bem-vinda, obrigado por sua disponibilidade. Bom dia, é um enorme prazer estar prestando essas informações à Escola Judicial, ao podcast, escola que eu tanto admiro, que eu tanto aprendi, né, e tentar dar um pouquinho da minha experiência na execução. Escola na qual você tanto ensina também. Execução, não só na execução, mas execução envolve muitas vezes o IDPJ. O que é essa figura, então, para a gente começar do começo? Como bem você fez a introdução, né, a personalidade jurídica é algo muito, muito interessante para a empresa, né, mas muitas vezes mal utilizado. Então você tem os sócios que às vezes se aproveitam dessa criação jurídica, né, e há um abuso de poder, abuso na utilização dessa personalidade jurídica em desfavor dos credores, e há uma necessidade de você descortinar, de você retirar essa personalidade jurídica e você atingir a pessoa do sócio. E a gente tem que fazer isso com muito cuidado. Porque o patrimônio, em princípio, é separado, não é? No direito societário, existe patrimônios separados, o patrimônio da empresa e o patrimônio dos sócios. Às vezes, em alguns momentos, os sócios utilizam dessa figura jurídica para abusar, para desvirtuar, para confundir o patrimônio dela e dessa personalidade jurídica da empresa em descrédito, em confronto com o interesse dos credores. Então, o magistrado trabalhista, quando acionado, ele deve fazer uma avaliação da situação concreta para aí poder atingir o patrimônio do sócio. E aí adota o incidente. Sim, aí a questão do incidente foi uma questão bastante discutida no mundo do direito do trabalho, porque inicialmente nós magistrados atingimos o patrimônio do sócio sem a figura do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Então, historicamente foi criado primeiro no direito do processo civil, depois veio para o processo trabalhista, envolvido numa questão jurisprudencial muito intensa, debates entre os tribunais. E aí veio a reforma trabalhista e deixou claro, né, de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem que ser adotado. A gente usa muito na execução, mas não é só na execução. Não, pode ser desde a petição inicial, desde que haja qualquer tipo de indício e qualquer tipo de alegação. Pode ser feito até com uma responsabilidade subsidiária. Isso é importante ser dito, que a primeira responsável é a empresa, é o patrimônio da empresa, vai para o patrimônio do sócio só após perceber que o patrimônio da empresa não suporta. Não é muito comum, mas me ocorreu agora que seria muito útil isso acontecer desde logo na inicial, nos casos de falência e recuperação judicial, né? Se a empresa já se encontra falida ou já se encontra em recuperação judicial, talvez fosse mais produtivo que a ação fosse distribuída contra ambos, né? É uma celeridade imensa, ia ser muito mais fácil para a gente, né, já dar encaminhamento ao processo se isso fosse desde a fase de conhecimento. Não tenho a menor dúvida, mas essa atitude não pode ser de ofício do magistrado. Não. Tem que vir a requerimento da parte. Ainda no processo de trabalho em que o juiz tem um poder inquisitório maior, não pode ser feito de ofício, né? Exatamente, pelo direito de ação, né? Pelo direito da inércia do Poder Judiciário, o princípio da inércia. O advogado deve fazer um pedido. Ainda ontem eu vi uma jurisprudência do nosso tribunal nesse sentido, da necessidade do requerimento ser feito pela parte, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Sim, eu tinha um colega que lamentavelmente morreu muito precocemente. Nós tínhamos um colega lá em São Paulo que costumava provocar a parte dizendo, não é caso de DPJ? Aí o advogado fazia, ele dizia, requerido pelo advogado, e aí continuava o processo, porque de fato não pode ser feito pelo juiz, porque traz repercussões econômicas muito graves, né? E aí
o juiz vai ter que se responsabilizar por essa Iniciativa invasão. dele, exatamente, né? Há duas teorias, desembargadora, que tratam desse tema. A senhora pode divisar a teoria maior e menor? Posso. A teoria maior é uma teoria de que você precisa provar que houve um abuso do direito, que houve uma confusão patrimonial e que esse ato influenciou no prejuízo advindo do credor. Sim. Já na teoria menor, você não precisa fazer essa prova. A teoria menor veio derivado de uma previsão no Código de Defesa do Consumidor, né? E que basta a simples insolvência da empresa para haver a presunção de que não houve a utilização da forma correta dessa personalidade jurídica. A gente pode traduzir isso para uns fatos? Que fatos revelariam, na prática, que o sócio abusou da personalidade jurídica? Algumas coisas. Primeiro, a gente vê quando há uma confusão patrimonial entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da empresa, a utilização do dinheiro sem que haja uma divisão contábil disso. Um abuso do direito, um abuso da utilização da personalidade, quando você não atende à finalidade daquela empresa, né? Você pega parte do capital social dela e investe numa outra empresa ou num outro local para desviar parte daquele dinheiro. Quando você não cumpre as obrigações básicas trabalhistas, você tem, né, uma série de obrigações que você deixa de cumprir e você coloca esse dinheiro para outra finalidade. Então, isso gera, apesar do sócio estar numa situação confortável, ele está deixando de pagar direitos básicos previstos na própria legislação. Né? E aí você pode presumir de que está havendo um abuso naquela utilização do Instituto da Personalidade Jurídica. A figura do sócio rico de empresa pobre. Exatamente. A empresa não tem nada e o sócio continua... e a gente tem inúmeros exemplos com isso. Lamentavelmente. Né? Lamentavelmente. Mas, em face disso, se a gente tiver que aplicar a teoria maior, o ônus da prova será do trabalhador, do exequente, do credor? Sim. Se a gente tiver de usar a teoria maior, sim. Agora, a jurisprudência do nosso regional, ele tende a aplicar a teoria menor. Sim. Né? Justamente por entender que o crédito de natureza trabalhista é um crédito de natureza alimentar e que todos esses créditos estão previstos na legislação. Então, o empregador já sabe do que ele deve e que ele deve cumprir com aquela obrigação. Quando não há o cumprimento dessa obrigação, existe a presunção. Sim. Recentemente, ao tempo que fazemos esse registro, o Supremo Tribunal Federal decidiu, naquele processo de repercussão geral que trata da integração do grupo econômico na fase de execução, aquele que não foi partícipe do título judicial, ele decidiu que deve ser observado o artigo 50 do Código Civil, contrariando a nossa jurisprudência. Isso tornará mais difícil. Muito mais difícil. Né? Ele abre a possibilidade do incidente da desconsideração. Né? Tem essa possibilidade. Mas você vai ter que fazer a prova. Né? O Supremo, em regra, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, ele tende a dificultar o nosso trabalho na fase de execução. Né? Então, tem algumas decisões que traz um trabalho maior para a gente conseguir extrair do processo os elementos necessários para a gente atingir os bens do sócio. Sim. Mas isso não inviabiliza. Né? Um trabalho bem feito, a gente consegue detectar. E aqui eu quero fazer um registro ao trabalho da Central de Execução. Ótimo. Do nosso tribunal. Aliás, todos os tribunais do país são obrigados a ter uma Central de Execução. E essa Central de Execução, ela consegue, quando há um requerimento do advogado, descortinar essa situação. São servidores e juízes capacitados para se tornarem investigadores. Exatamente. Habilitados para usarem as ferramentas eletrônicas e entenderem um pouco de lógica econômica, contábil, para identificar a transferência de dinheiro. É um trabalho muito interessante mesmo. É extremamente interessante. Existe um rodízio, inclusive, para que todos nós passamos por lá e aprendemos um pouquinho mais de execução e depois a gente leva para a vara da gente. E tudo melhora. E tudo melhora. Porque, afinal, a gente às vezes perde isso
de vista, né? É isto o processo. O processo não tem nenhum sentido antes dessa fase, né? Como eu sou magistrado há mais tempo do que queria, eu me lembro que no início eu preenchia relatórios de produtividade e nenhum deles, numa época no tribunal de que eu vim, a gente preenchia obrigatoriamente à mão, para saber que foi o juiz mesmo que fez. Em nenhum deles me perguntavam quantos processos eu resolvi efetivamente, quanto dinheiro eu entreguei para alguém. Todos perguntavam número de audiências, número de dias de comparecimento ao fórum, número de sentenças, etc. Agora, quantos processos você acabou cumprindo a sentença, né? Não por prescrição, nem por... mas cumprindo a sentença. E é isto, né? O nosso trabalho não é fazer audiência, nem fazer sentença. Nosso trabalho é transferir patrimônio do obrigado ao credor efetivamente, não é? Você conseguir um resultado positivo, até um trânsito em julgado, e você não conseguir entregar o bem da vida, né, o crédito disso ao exequente, é um sentimento, né, de muita inutilidade mesmo, né? Tem um dado estatístico da Justiça em Números e que diz que uma média nacional, um processo dura de 7 a 9 meses, na fase, incluindo conhecimento e recurso, a fase de recurso. E quando você estende isso para execução, vira 3 anos. Olha. E se a gente pensar numa vara, né, você e eu, como administrador de varas por muitos anos, a gente percebe que de 10 funcionários em média numa vara, quantos trabalham efetivamente na execução? E que teria que trabalhar mais pelo número de tempo que um processo demora na fase de execução. E mais, o próprio juiz, quanto do tempo dele ele dedica à execução. Né? Às vezes, alguns colegas nenhum, não é? Pois A é. execução parece que não é uma obrigação do magistrado para alguns colegas, né? Que é algo burocrático da secretaria que ele só vai supervisionando. Isso. E é bem necessário a gente ter a visão de que é possível sim executar. Eu acho que a gente muito tempo viveu na justiça, né? Mas a gente viu uma evolução extremamente positiva. Muito. Né? Então, quando a gente começou, a penhora era sobre mesa, cadeira, arquivo. Agora a E gente hoje a ao gente dinheiro, tem, né? é isso. Hoje a gente tem vários sistemas e que a gente consegue, de fato, em muitas situações, chegar ao final. Muito bem. Há uma reclamação intensa dos capitalistas sobre a gravidade da responsabilidade dos sócios no direito brasileiro. Há uma acusação de que isso é ilimitado e desestimularia os investimentos. Eu queria investigar com a senhora este tema, mas depois do intervalo. Pode chegar, examina hoje IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a desembargadora Angélica Mello. Voltamos já já. Com a desembargadora Angélica de Mello, nós examinamos o IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, neste episódio do Pode Chegar. Paramos antes do intervalo, Angélica, com o limite de tempo. Por quanto tempo o sócio continua responsável pelas obrigações da sociedade para a gente poder atingi-lo pelo IDPJ? 2 anos. E a reforma trabalhista, ela veio deixar mais claro a partir de quando se conta esses 2 anos. Né? Era algo que a jurisprudência discutia muito. De que momento se contava? Se conta os 2 anos a partir da efetiva retirada e homologação dessa saída do sócio dessa empresa. E até quando? Até o ajuizamento da ação. Não até a inclusão do nome dele na execução, não até a desconstituição da personalidade jurídica. Então, ele saiu da empresa formalmente falando. Passaram-se 2 anos sem que tivesse ajuizado uma ação trabalhista, ele está liberado, exceto situação de que houver a comprovação de fraude evidente. Aí você não tem o limite de 2 anos. Se houver a prova de que houve uma fraude absolutamente comprovada, você pode estender esse prazo de 2 anos. Sim. Mas, se não houver essa prova, 2 anos é o limite. Perfeito, mas é retroativo, né? É um dado que o Código veio explicitar. Reconhecida a responsabilidade lá adiante, depois da saída, os efeitos patrimoniais retroagem ao início do processo. Sim, Portanto, sim. se depois do início do processo demorar 10 anos para ele ser chamado, mas ele modificou o seu patrimônio, isto vai Isso. caracterizar eventualmente fraude de execução. Exatamente. Então, quem é sócio de uma empresa, ele tem que
né, ter a responsabilidade sobre o patrimônio da empresa e o patrimônio dele. E é o ideal, o que a gente gostaria que funcionasse, né? Uhum. No tema 1232, que mencionamos há pouco, o tribunal acabou fixando a tese da necessidade do IDPJ. Qual é a sua avaliação sobre essa questão? Eu acho que não precisaria, né? Você tem um grupo econômico, na hora que a gente pensa num grupo econômico, a gente pensa em solidariedade, né? E tem uma previsão expressa na própria CLT a respeito da responsabilidade solidária do grupo econômico. Então, no meu modo de ver, não havia necessidade desse incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a gente conseguir executar uma empresa que compõe o mesmo grupo econômico. Uhum. Porque para se constituir um grupo econômico, tem todos os requisitos também já previstos na legislação. Então, a legislação trabalhista cuida com muito cuidado, com muito vagar, a respeito da criação do grupo econômico, e isso dá uma certa segurança aos credores a respeito de estar trabalhando não para uma empresa A ou empresa B, mas para um grupo sólido, Uhum. né? Então, eu acho pessoalmente desnecessário a criação de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para acionar alguém que já naturalmente seria um devedor solidário, Uhum. né? E isso facilita também, né, algumas outras situações não desejadas no processo. Sim. Na hora que você retarda mais o início da execução, isso pode trazer consequências tanto para o credor quanto para esse patrimônio, né, que pode ser dilapidado, que pode ser, né? E aí nada fica mais efetivo. Me parece que o tribunal criou uma dificuldade prática. Na nossa prática forense, os juízes costumam não aceitar a distribuição de ação contra os integrantes todos do grupo econômico, dizendo que isso pode ser feito lá na execução. E não na tese, mas como obter dictum, talvez, nos debates, os ministros falaram várias vezes. Se você já sabe que há um grupo econômico, então ajuize ação contra todo mundo, porque, claro, eles não vão cuidar de todas as citações, de todas as contestações, nem de todas as sentenças, que vão ficar muito mais complexas. Então, como é que a gente vai resolver isso? Porque agora, provavelmente, inspirados na decisão do Supremo Tribunal Federal, as partes vão pedir que a gente aceite ações com 15, 16, 12, quantos sejam os integrantes do grupo econômico. Eu acho que a gente não vai ter muita saída quanto a isso. Eu Vai acho ter que o que ideal é aceitar essa reclamação plurima. 12 É. contestações. Vai trazer uma dificuldade muito maior, sim. Uhum, As audiências vão ficar, né, enormes, sim. a coleta de prova vai ficar enorme, mas eu acho que é a situação mais segura. Uhum, porque aí desde o início está todo mundo ali. Exatamente. E não tem como alegar, né, depois o desconhecimento dos fatores. A decisão do Supremo fala muito da ampla defesa, né, da possibilidade de você respeitar o devido processo legal. Então, o fundamento da decisão, eu li a fundamentação da decisão do ministro relator, e que foi acompanhado com poucas divergências, é essa, a necessidade de seguir o devido processo legal, que eu, como disse, não acho que haja um descumprimento disso. A defesa, né, diferida. Você é chamado e se defende nos embargos à execução segundo a teoria contemporânea do processo, com todas as ferramentas, todas as alegações, sem nenhuma limitação. E a prática também mostra a gente que essas defesas do grupo econômico são defesas genéricas, na maioria das vezes. Né? Na maioria das vezes, esses prepostos não têm nada a dizer. Na maioria das vezes, essas empresas não trazem testemunha. Né? Então, no dia a dia que a gente vive, num processo trabalhista, a gente não percebe que isso vai fazer uma diferença significativa na defesa da empresa. Não. Porque se fizesse, você ainda consideraria, não. Né? Não vamos cercear o direito de defesa. Mas, na prática, a gente percebe que não é isso que acontece. Perfeito. Há uma figura na doutrina, Angélica, que é o incidente reverso. Você pode abordar o que é o incidente reverso? Eu adoro o incidente reverso, né? Eu acho que faz parte da criatividade do brasileiro, que é você ter milhares de formas de você tentar esconder o patrimônio. Sim. Então, o sócio, né, que quer, de fato, desviar o patrimônio, ele constitui outras personalidades jurídicas e coloca esses bens nessas outras personalidades jurídicas. Então, é mais uma forma de você fazer. Se o advogado, né, consegue fazer a prova de que essa forma de fraudar
aconteceu, você pode e deve fazer essa desconsideração reversa da personalidade jurídica. Não, isso não acontece em todos os casos. É claro que um grande empresário ele pode ter Várias empresas. várias empresas de uma forma lícita, mas a gente sabe também, né, tem um caso bem clássico aqui na Bahia, né, que isso envolveu a central de execução, como eu estava dizendo, 2 ou 3 gestões, e que quando foi desvencilhado essa situação, foi encontrada 50 empresas onde estava o patrimônio dessa empresa principal. Né? E isso envolveu 3 anos de uma grande investigação para se você chegar a essa solução. Então, se não houvesse essa possibilidade da desconsideração reversa, esses processos todos não teriam finalizado. Então, é extremamente útil, infelizmente, né? É porque veio de uma ideia criativa de quem quer esconder o seu patrimônio. Mas primeiro é preciso trazer o sócio. Sim. Então, ele integrando já a execução é que se pode fazer o próximo IDPJ. Não é possível fazer simultaneamente. Não, e aí é possível fazer simultaneamente de mais de uma empresa se ele tiver mais de uma empresa. Sim. O reverso poderá ser simultâneo, mas o normal e o reverso normal, não. Perfeito. É possível pensar no IDPJ para empresa pública de economia mista para atingir não os proprietários, mas os gestores? É mais difícil, né? Mas é possível. Eu andei até fazendo uma pesquisa recente para ver se tinha casos. Encontrei teorias, mas na jurisprudência mais recente eu não encontrei, porque existe a necessidade de uma prova de que esse gestor fez efetivamente com uma má-fé. E eu não encontrei nem o requerimento, né? Apesar da gente saber que isso pode acontecer e que isso acontece. Mas a gente tem uma pouca quantidade de questões envolvendo isso. Eu não vejo nenhuma dificuldade se esse gestor, de fato, está cometendo um crime. Não é um crime só na parte trabalhista, é um crime contra a ordem pública, um crime contra o dinheiro público. E ele tem que ser responsabilizado, sim, com o patrimônio pessoal dele. A gente vê várias situações, numa situação bem recente, a gente vê situações envolvendo esse tipo de abuso, mas na jurisprudência a gente tem poucos casos. De pedido, né? De pedido, isso. O juiz está limitado ao que a parte fizer de pedido. Eu me lembrei agora que na minha jurisdição há municípios pequenos em que, embora a terceirizada seja contratada, quando eu vou fazer a instrução do processo, a parte ou a testemunha me diz, não, mas quem me demitiu foi o secretário de educação, para quem trabalha na escola. Ou quem me empregou foi o secretário de, sei lá o quê, de... Maravilha. Isso diretamente. Né? Maravilha no sentido mas como a senhora disse, mas como a senhora disse, ninguém pede que eu traga aqui para responder, não é? Que seria muito, muito mais positivo, talvez. E o sistema recursal, para a gente caminhar para o fim deste ciclo, como é que se dá? Se é feito o IDPJ, cabe recurso imediato, que não é uma característica do processo de trabalho, né? O nosso tribunal tem um incidente de recurso repetitivo, né? A gente tem uma súmula e que diz que cabe o agravo de petição em relação a decisões interlocutórias que dificultem o andamento do processo. E aí, com base nessa súmula regional, do nosso regional, aceito o agravo de petição em situações como essa. Né? Isso é o dia a dia do gabinete que eu estou substituindo. A gente tem vários julgamentos de situações envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica baseado nessa súmula. Tem algumas pessoas que entram aí com mandado de segurança. Né? Mas se você entrar com mandado de segurança, você tendo um acolhimento do agravo de petição, aí você não poderia usar um mandado de segurança como... substituto do recurso. Substituto do recurso, exatamente. Inclusive porque, e pouca gente se dá conta disso, viola o juiz natural. Quem deve corrigir as decisões do juiz da execução durante a execução é a turma, não é a sessão especializada. Exatamente. Né? E tem um prazo, né? Sim. O prazo do agravo 120 são 8 dias contra 8. Então, às vezes, o advogado perde o prazo do agravo e entra com mandado de segurança a fim de que você, com a alegação de que é uma decisão interlocutória, a fim de que você não perceba essa situação e você acabe acolhendo no mandado de segurança. Né? Eu faço toda essa consideração quando isso acontece.
sob a minha relatoria. Uma questão prática difícil para a gente concluir, Angélica. Se houver IDPJ positivo, o sócio foi arrolado, o pressuposto, foi o que foi dito no início, é o desvio da finalidade da pessoa jurídica. Aí ele vem para a execução e nós conseguimos penhorar um imóvel dele, que está em nome dele. Por conta da presunção que levou ao julgamento do IDPJ, dá para aceitar a defesa da empenhorabilidade por ser bem de família? Ele vai arguir. Sim, Né? naturalmente. Naturalmente, ele vai fazer essa arguição. Eu não aceitaria, por conta de toda a fraude que aconteceu desde o início do processo. Mas eu digo a você que a maior parte da jurisprudência entende que o bem, o imóvel pessoal dele, se for o único imóvel, seria bem de família. Isso também a gente tem uma jurisprudência bem consistente. Muito favorável a essa Muito posição. favorável a essa posição, exatamente. Muito obrigado, Angélica. Foi muito produtivo ouvi-la. Obrigado por sua Agradeço disponibilidade. eu. Pudesse, passava amanhã aqui discutindo a execução, que é um tema que Muito interessante. muito interessante. Muito obrigado. Obrigada. Este foi o Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial do Tribunal do Trabalho da Bahia, 5ª Região. Até o próximo episódio.